Um ótimo sábado para todos vocês. O programa da Alemanha está no ar. Talvez você é uma pessoa que tem trabalhado, lutado e que está confiando o seu trabalho, o seu sucesso na força do seu braço. Você é uma pessoa que está confiando no seu sucesso, confiando o seu sucesso na sua sabedoria. Você confia que terá sucesso porque você é uma pessoa forte, capaz, inteligente. Mas, quando você olha para trás, para o ano passado, você chega à conclusão que isso não é garantia do seu sucesso. E não foi má sorte, não foi uma questão de azar. Foi porque você confiou em pessoas que não deveria ter confiado. Você decidiu confiar na sua força quando você sabia que era limitado, que a sua força não é ilimitada, não é uma força para sempre. A sua força diminui. Há dias que você e eu estamos mais motivados, há dias que estamos menos motivados, não é verdade? Há dias que temos mais disposição, outros com menos disposição. Você não teve sucesso porque você confiou na sua inteligência, na sua sabedoria. Mas a mente humana não é um super robô. Aliás, nem os super robôs podem resolver todos os problemas. Quando você e eu, quando a pessoa confia em Deus, as suas obras, a sua vida, ela obtém sucesso. Nós vamos acompanhar agora casos verídicos de pessoas que fizeram isso ao tomarem a decisão de estarem na Universal aos domingos pela manhã. Elas entenderam que só elas não conseguiam. Acompanhe. Eu sofria de um problema muito grande que era ciúmes doentios. Pensava que eu que levava aquilo para o casamento e então ela não me dava um espaço. Ela era uma coisa sufocante. E quando as coisas não eram da minha maneira, eu agredia, eu partia para a agressão. O meu marido não se podia aproximar de ninguém. Ele não podia estar com ninguém, ele tinha que estar sempre ao pé de mim. Era quase como uma prisão. Né? E aí começaram os nossos problemas. Eu comecei-me a tornar muito possessiva dele, eu achava que ele era uma coisa minha e então eu tratava-o assim, como se ele fosse um objeto meu. E quando as coisas não eram da minha maneira, eu agredia, eu partia para a agressão, para a ofensa, tanto em palavras como até física. Era uma pessoa muito, muito infeliz. Eu não tinha felicidade nenhuma. E eu dizia para ele, tu não me consegues fazer feliz. Eu chegava ao pé de mim mesmo próprio e punha-me a pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas eu não consigo largar esta mulher. Ela maltrata-me, ela desafia-me. Eu só me valia era pela força que eu tinha. Porque eu nem vontade tinha para lhe bater. Eu amava tanto porque eu não tinha vontade para lhe fazer mal. Mas eu ao mesmo tempo me perguntava, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu era a autoridade, então eu não dava espaço para conversar, porque era como eu queria, era como eu dizia, ou era como eu queria, ou não era nada. Isto bem no início do casamento. E então não dava para conversar, nem que nós quiséssemos. Depois ele fechava-se, ele começou a fechar-se, não se abria, não falava do sofrimento dele. E eu achava que estava tudo bem, porque ele não falava, não dizia nada, então está tudo bem, eu faço o que quero, domino como quero e faço, pronto, a minha vontade. Só que a minha vontade fazia tanto mal a mim quanto a ele. Havia qualquer coisa nela que não era normal. Porque não era normal. Ela dar murros na mesa, ela chegou a partir um vidro de uma porta e eu dizia assim para mim, isto não é normal. Há qualquer coisa que não está... Mas eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era. Eu, quando queria conversar, às vezes dependia dos dias conforme ela estava. Eu tentei sempre, toda a minha vida, conversar sempre num sentido de paz.
ela dependia conforme fosse. Se umas vezes estava bem, outras vezes lá tinha algum espírito ruim, que eu não sabia o que era. Não se podia falar com ela. E então era quando eu me refugiava no trabalho. Eu cheguei a pensar em separar-me do meu marido porque eu entendia que eu não era mulher para ele. Eu dizia, mas o que é que tu estás a fazer comigo? E ele dizia que me amava, queria estar comigo. Eu disse, mas olha, eu não tenho condições nenhumas de ser uma esposa. Ela, quando dizia que não era mulher para mim, eu sentia-me triste, porque ela era uma mulher capacitada, uma mulher inteligente, uma mulher sábia. Eu sentia-me triste nessas palavras. Porquê? Porque eu entendia o que ela queria dizer. Porque eu, como tinha vindo de uma infância muito perturbada, muito cheia de vícios, principalmente de mulheres e de jogos, ela sentia muitos ciúmes. Pensava que eu levava aquilo para o casamento. E então ela não me dava um espaço. Ela estava sempre em cima de mim. Ela era uma coisa sufocante. Tanto me maltratava, como não me deixava ir ao café, ou ir a qualquer coisa que fosse. Era ciúmes doentes. Eu, quando estava longe dele, eu queria estar perto dele, porque eu não podia conceber a vida sem ele. Não dava para conceber a vida sem ele. E eu queria estar perto dele. Mas, e quando ele estava longe de mim, ele também tinha saudades de mim. Não é? Mas quando estávamos juntos, era um choque tremendo. Nós chocávamos um com o outro. Nós tínhamos uma vida financeira muito boa aqui em Portugal, muito boa mesmo, mas num ano perdemos tudo. Eu e meu marido ficámos com a roupa do corpo. Não tínhamos mais nada, nada. Nem dinheiro, nem comida, nem trabalho, nem empresa, nada. Então decidimos, eu decidi, era eu que decidia tudo, eu decidi, vamos embora. E então nós fomos para a Suíça, sem trabalho, sem casa, sem nada, absolutamente nada. Fomos morar de favor. E quando moramos de favor, eu estava muito doente, eu tinha um problema de escoliose na coluna, eu tinha dores muito grandes e tinha anemia, e tinha problemas de dores de cabeça que eu não aguentava, eram insuportáveis. Todos os dias, àquela hora, eu tinha dor de cabeça. Entre as 10 e as 11 da noite, eu tinha dor de cabeça. Terríveis, terríveis, terríveis. E naquele momento, como não podia trabalhar, eu via a Record. Via a Record e então eu comecei chamou-me a atenção os testemunhos. O que é que as pessoas falavam ali? E falavam muito de cura. Eu precisava, se for verdade, se Deus me curar deste problema para eu poder trabalhar. Eu queria trabalhar. Se Deus me curar deste problema. Então eu fui à igreja para ser curada. E para ver se realmente era mesmo verdade as pessoas serem curadas. Eu fui lá para isso. E foi assim que eu conheci a igreja. Comecei a ir, sempre dizendo, não vou mais. Mas ia sempre. Porque desde aquele dia nunca mais saí da igreja. Eu dizia, mas eu vou. E fui. Comecei a entender qual era o meu problema. O meu problema era todo dentro de mim, era todo espiritual, não tinha nada a ver com as outras pessoas, era dentro de mim. Então comecei a entender que eu tinha que buscar por mim e não por mais ninguém. Era só eu naquele momento que precisava de ajuda. Então, num mês eu fui curada, completamente curada, e eu comecei a aprender a palavra de Deus, comecei a entendê-la. Eu disse, Deus fala isto, eu vou pôr à prova. E eu sempre punha à prova tudo que eu ouvia. E obedecia. Eu queria Deus na minha vida. Eu comecei a não ouvir mais vozes, a não ter ideias suicidas, a não ter ideia de fazer mal ao outro, porque eu tinha prazer em fazer mal. Eu sentia prazer em me vingar. Eu era esse tipo de pessoa. Eu comecei a ver que aquilo não era certo. E eu comecei a mudar. A maior mudança da minha vida foi dentro de mim. Foi a que Deus fez dentro de mim. Comecei a limpar daquilo que não prestava, que só me trazia sofrimento. E eu comecei-me a limpar. Porque Deus faz a obra.
mas somos nós que tomamos as atitudes. E eu comecei a tomar a atitude de limpar. Aquilo não me faz bem. Comecei a deixar. Começamos a agir a fé, eu e ele, em conjunto. Os nossos filhos começaram a ver a minha transformação. E o meu marido começou a ver que eu já não reagia da mesma forma. Quando falavam para mim, eu já ficava calma, já não agredia. Eles começaram a ver essa transformação. Em 2011, o Espírito Santo veio sobre mim, então aí mudou tudo. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais. Aí sim eu sou o que era viver. Que até essa altura, até essa data, eu não sabia o que era viver. Mesmo já tendo tido muita coisa material na minha vida, e tendo o amor do meu marido, e tendo uma família que gostava de mim, eu não sabia o que era viver. Não sabia o que era ser feliz. O que é ser feliz? Não sei. Naquele momento eu soube o que era ser feliz. Vi outra pessoa, muito calma. Depois eu até já lhe dizia coisas que não lhe havia de dizer e ela calava-se. Já era ao contrário. Já, em vez dela me agredir a mim, ela fechava-se e dizia assim, então, mas isto está a mudar. Eu hoje cuido dele. Jamais me passa pela cabeça agredi-lo, seja com o que for. Jamais. Tenho um amor por ele que eu não tinha descoberto. Não é? Eu tenho prazer em cuidar dele. Hoje o casamento, quando a gente tem o Espírito Santo, é totalmente diferente. Há uma coisa que nos diz que não nos deixa alterar. E então hoje é uma maravilha. O nosso casamento hoje é feliz. Muitas pessoas até dizem como é que pode? Quem nós éramos e hoje como somos. É o espelho. Graças a Deus, é isso. Chegamos aí nos minutos finais da programação. Amanhã, domingo, aqui na Alemanha, pelas 8 da manhã, em especial às 10 horas da manhã e à tarde, às 15 ou às 18 horas. Tá bom? Em especial pela manhã, pelas 10 horas da manhã ou pelas 8 horas da manhã, tá certo? Prepare-se, arrume-se, programe-se para estar nesta reunião especial, neste domingo, dia 11, maravilhoso. Pois bem, hoje também sábado, nós teremos reuniões especiais em alguns lugares aqui na Alemanha, em algumas cidades, como Dortmund, Nuremberg, Karlsruhe, Bremenhaven, Hannover, enfim, você pode nos procurar através do 0176-847-87155 e vamos orientar você a respeito dos núcleos. Mas nas nossas igrejas, no domingo, aqui em Munique, Zaystrasse número 5, código postal 80797, em Berlim, Schulstrasse número 119, código postal 13347, no bairro de Wedin, exatamente ali na Praça Leopoldplatz. Mas também em Stuttgart, em Frankfurt, em Colônia ou Hamburgo, nós teremos também essas 4 reuniões, 8, 10, 15 e 18 horas no domingo, em especial às 10 horas da manhã. Assim eu me despeço de todos vocês, um forte abraço, tenham um excelente final de semana, um abençoado sábado e até domingo.